Ô, gente, acabei de ler The Caveman, que é mais uma aventura do detetive norueguês William Wisting. Esse livro que faz parte de uma série do detetive, mas não dá pra ficar nervoso como eu fico às vezes quando eu leio algum. Esse aqui já é o oitavo livro da série do Wisting. Ele já tem detetive já nessa história que ele já tá com mais de 50 anos, 52, 53. Geralmente eu fico bravo porque essas séries de livros acabam tendo escombros narrativos, sabe? Porque eles ficam criando histórias que são macro, né? Embora os livros dê para entender individualmente, mas tem uma história macro. E aí então eles ficam perdendo capítulos para quem conhece a série, e a gente que não conhece fica, puxa, mas esse capítulo aqui, ou esse. Para que serve essa porcaria? E o autor desse livro, Horst, ele não faz isso. O livro trata especificamente da investigação. E antes da história começar, isso eu não sei se tinha na Noruega ou é uma coisa da tradução inglesa, porque nem todos os livros foram publicados em inglês. Antes da história começar, tem um sumário dizendo a quantas andava, o que tinha acontecido na série. Então aqui eu sei que ele estava separado da esposa, mas tudo bem. Isso aí é citado 2, 3 linhas no livro. Então toda a narrativa é dedicada ao caso. O autor, o Horst, ele era chefe de polícia na Noruega, né? A história se passa numa cidadezinha norueguesa, da qual o próprio autor era chefe de polícia. E ele, numa entrevista, declarou que ele estava, na verdade, de saco cheio de ver tanto detetive beberrão, tanto detetive que, na vida real, seria desqualificado para resolver mistérios. Se ele tem tanto problema, se é doido, se é beberrão. Então, o detetive William Wisting, ele é bastante pé no chão e ele trabalha em equipe. Aqui, na verdade, o livro quase todo é em equipe. Ele é até bem prescindível na história. Poderia ser qualquer outro. Pode ser que em outro romance o Wisting seja mais em proeminência, mas aqui não. Então, é um detetive mais realista e a investigação é mais realista. A gente percebe que alguns detalhes que ele escreve, especialmente da Crime Scene Investigation, os detalhes forenses ou de tecnologia, são de alguém que realmente não apenas pesquisou, né, mas também viveu aquilo lá. E o William Wisting, ele foi filmado tem uma série na Noruega agora que eles pegaram William Wisting. E eu tô curiosíssimo para ver. Na verdade, foi por isso que eu li o The Caveman. E aí, no meio da leitura, eu descobri, inclusive, que era um dos livros que foi filmado. Eu não vejo a hora de ver a série, que chama Wisting. Fiquem de olho, eu também vou ficar quando eu assistir o resenho. E o The Caveman? Sobre o que é The Caveman? The Caveman eles encontram um cadáver de um senhor, o Viggo Hansen, que é meio vizinho do detetive, né, do Wisting. O Viggo Hansen era um ser solitário e não saía de casa, não tinha amigos, ele era um ninguém, assim, não deixou traço socialmente. Tanto é que ele ficou 4, 5 meses morto e ninguém se deu conta. Quando a filha do Wisting, que é jornalista em Oslo, a Line, descobre isso, ela volta para a cidade natal, né, para fazer uma matéria daquele tipo. Puxa, como que numa sociedade tão rica quanto a Noruega, alguém passa tão despercebido que, né, ela queria retratar alguém solitário. Mais ou menos ao mesmo tempo que eles descobrem o cadáver quase que mumificado do Viggo, em uma fazenda que vendia árvores de Natal, a história se passa no inverno, perto do Natal, é congelante, né? Isso é uma coisa nórdica no ar, sempre eles usam bastante aquela coisa fria.
da Escandinávia, fria, gélida, né? Numa fazenda que vende árvore, é descoberto um outro corpo. Também já há muito tempo lá, não tão podre também por causa da neve e tal, mas assim, são dois corpos que estavam esquecidos desde o verão, há meses. No começo ninguém faz a ligação entre dois corpos. A gente que é acostumado com romance, narrativa policial, fala, isso aí imagina, um tá ligado com o outro. E aí então o livro ele fica zigue-zagueando. Um capítulo é a Lynn investigando sobre o Viggo Hansen para escrever o artigo dela, e no outro é o Wisten e a sua equipe tentando descobrir quem que é esse cara que foi encontrado na fazenda de árvores de Natal. Claro que essas duas histórias se encontram no final, né, explosivamente, e é um livro de serial killer, tem agente do FBI, por isso que, na verdade, eles escolheram esse para um dos, né, o The Caveman, para ser filmado, que dá para contratar ator americano, contrataram e tal. Eu vou deixar para vocês descobrirem, se forem ler, o que é o tal do Homem da Caverna, é um conceito que eu não conhecia do jargão policial, é assustador esse conceito, mas aí vocês vão ter que ler o livro para descobrir. A narrativa do Horst, ela é bem seca, ela é bem, assim, assertiva. Ele não adjetiva muito, ele vai direto ao ponto. Ele não está interessado em fazer digressões filosóficas, embora de vez em quando exista alguma alusão ao fato de como que alguém pode ter morrido solitário, ter levado uma vida que ninguém se importou, mas é tudo muito direto ao ponto, né? Às vezes quase como se fosse um relatório policial. Não é um livro brilhante, mas eu li praticamente 50% em um dia. Ok, eu gosto desse tipo de história, mas ele consegue manter suspense, porque a gente, embora saiba o que vai acontecer, que essas duas histórias vão convergir, a gente quer saber como. E aí talvez não, aí está o problema do livro. Quando elas convergem, o final eu li assim, aquelas de pular palavra, então eu queria saber quem que era o assassino, quem que era o serial killer. E é meio frustrante, porque no final ele não aparece tanto, tem um final bem. É meio clichê, é meio corrido, assim. Mas eu acho que como introdução para as histórias do William Misting, eu gostei, tá? Eu recomendo, lembrando que eu sou um fã de narrativas policiais, e provavelmente deve haver livros melhores desse detetive para ler, tá? Tchau.